Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês que é possível fazer um arranjo de suculentas ou de plantas num vaso sem furo. Meu nome é Ângela, aqui da Fazenda das Suculentas, cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é a técnica e o processo de plantar num vaso sem furo e funciona e dá certo. Vou mostrar para vocês. Então eu vou mostrar para vocês todos os passos, né, que a gente segue para plantar nesse vaso que não vai ter furo nenhum. Lembre que também é feito nos terrários, né? O terrário também é uma peça ou de louça ou de vidro que também não tem furo e funciona. Então a preocupação aqui é com a drenagem, tá, pessoal? Nós vamos usar aqui 2 produtos para fazer a drenagem desse vaso, tá? Primeiro a argila expandida e depois a gente vai colocar o carvão picadinho em cima, tá? Então a argila expandida. A gente forra o fundo do vaso. Se eu tenho um vaso com uma altura maior, né, que é uma bacia, então ela é mais rasa, eu posso colocar uma camadinha menor, senão pode ser mais quantidade. E a segunda parte é o carvão. O carvão por vários motivos, né? Ele vai funcionar como drenagem e ele é um antisséptico, né? Ele vai ajudar a não criar nenhum fungo aqui. Como esse vaso vai ficar num lugar dentro de casa, que não vai pegar sol, só claridade, então é bem importante utilizar o carvão no fundo dessa drenagem aqui para funcionar também como fungicida, tá? O carvão ele é excelente para planta, né? E tu vai usar o carvão, esse carvão que tu usa para fazer churrasco, tritura ele um pouquinho para não ficar os pedaços grandes, né? E tem que usar ele, o carvão virgem, assim, não aquele que tu já usou. Se tu botar carvão com sal aqui, aí tu vai matar a tua planta, tá? É o carvão sem, que não foi utilizado ainda. Então, a gente já colocou aqui os 2, né? E agora a gente vai pro nosso substrato. Nesse plantio aqui eu usei o substrato com bastante perlita, tá? Perlita é esse mineral, né? E vai ajudar bastante também na drenagem desse substrato. Então agora a gente completa aqui com o nosso substrato. Vou botar mais um pouquinho. A colocação do substrato tem que ficar uma altura boa, né? Que a construção do jardim sempre tem que ter aquela voltinha, como eu explico para vocês, né? Não pode ser afundado. Então a gente põe um pouquinho mais, depois se precisar tirar, fica mais fácil. Então vou mostrar agora as plantas que eu escolhi para montar o arranjo, tá? Plantas de meia sombra, né? Essa é uma Aloe Black. Ela tá bem verdinha e ela pode ficar nesse tom escuro se ela pegar mais sol. É uma excelente planta para criar meia sombra. Esta aqui também é uma aloe. Não gosta de sol, tá, pessoal? Gosta de bastante umidade, né? Então também é uma excelente planta para a gente colocar nesse arranjo. Escolhi essa wort aqui também, que também é uma família excelente para a gente cultivar, plantar em arranjos, né? Ela é uma planta que pode ser cultivada a sol pleno também, mas ela se adapta bem à meia sombra. E essa aqui, Sinocrasso lionanensis, é a popular ouriço, né? Também é uma planta de meia sombra que dá para colocar junto, que ela vai dar uma coloração diferente para o nosso arranjo. Então vamos plantar. Vou começar com essa aqui, que é a maior e com mais pontas, né? Então ela ter já um espaço no nosso vaso. A gente tira aqui, tira um pouquinho desse excesso de terra e raiz, já dá uma limpadinha, né? Folhas que a gente não quer colocar junto já é a hora de tirar.
dá pra gente plantar. Próxima, esta aloe. Também tiro aqui um pouco da terra, solto um pouco as raízes. Vamos tirar os matinhos que tiver. Folha seca. Vou plantar essa aqui. Agora dá para tirar um pouquinho de terra que já tá sobrando. Como eu gosto de usar sempre pedras, eu já vou colocar aqui nesse centro para que depois fica mais difícil de colocar, né? Então, uma pedra aqui. Agora, vou colocar essa junto aqui, que tem uma tonalidade mais parecida. E a última agora aqui, nesse outro espaço, a gente vai botar aqui. Vamos tirar esse excesso de raiz. Aí a gente poda um pouquinho para incentivar que venham raízes novas, né? Esse excesso aqui a gente pode tirar. Vou colocar ela aqui. Aqui na bordinha a gente volta um pouco de terra. É isso aí. Eu não botei ali na última partezinha aqui. A gente finaliza. Com um pincelzinho aqui, dá uma ajeitadinha, já limpa um pouco a borda, né? É isso aí. Ó, finalizado o nosso arranjo. Como é que vocês vão molhar esse arranjo de suculenta dentro de casa? Tem que colocar ele num lugar que pegue bastante claridade, perto de uma janela, né? Apesar dela ser de sombra, ela precisa dessa iluminação. Tenha ventilação, né, para essa planta ficar saudável. E a rega, normalmente a base é uma vez por semana. Mas dependendo do teu ambiente, do local onde ela vai ficar, tu tem que molhar bem molhado e verificar depois com o palitinho se a terra tá seca, né? Só vai fazer a molha de novo quando essa terra estiver completamente seca. E como é que a gente faz essa rega? Vocês vão pegar uma garrafinha, um regador, alguma coisa, né? E vocês vão molhar em volta da planta, tá? Ó. Eu vou molhando a raiz da planta, ó.
Como ela vai ficar dentro de casa, a gente não faz aquela rega de mangueira, como uma planta de rua, né? Tá? Eu vou molhar aqui a pedrinha só para tirar o pó, que depois vocês podem fazer isso em casa também. Molhei em volta, um pouquinho em cada uma. Isso é o suficiente, tá? A misturinha da água oxigenada que eu falo sempre em quase todos os meus vídeos, que é 500 ml de água, 2 colheres de sopa da água oxigenada volume 10. Aquela água oxigenada que tu passa nos ferimentos, tá? Isso aqui é excelente para quem vai cultivar essas plantinhas dentro de casa, porque ela vai evitar que essa planta crie cochonilha, fungos. Então a água oxigenada vocês borrifam em cima da planta, tá? Pode borrifar com água oxigenada, tá? Vocês não vão molhar a planta fazendo essa borrifação, é só no dia que vocês passarem a água oxigenada, que pode ser de 15 em 15 dias, uma vez por mês, só para deixar essa plantinha, garantir que ela vai ter mais saúde e vocês vão evitar a propagação de fungos nesse jardim, tá? Então, esse é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Então, um jardim pode ser plantado num vaso, numa louça que não tenha furo, desde que vocês façam a drenagem correta dele, tá? Como se vocês fizessem um terrário dentro de um vidro, tá? É o mesmo processo. Essa água que tá aqui vai se acumular aqui nessa drenagem que a gente fez e não vai ter perigo de apodrecer nenhuma dessas plantas. O que vocês não podem fazer num vaso que não tem furo é colocar esse jardim num lugar que chove, tá? Essa regra tem que ser controlada. Então tem que ser uma pessoa só que molhe e cuide dessa hidratação da planta, tá? Então só não pode botar na chuva e o resto funciona. Então, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Esse jardim lindo, plantado num vaso sem furo. Se vocês ficaram com dúvidas, comentem aí. Curtem, dá um joinha, né? Nos sigam, inscrevam-se no canal e continuem nos acompanhando. Obrigado por ter participado até agora. Tchauzinho, até o próximo vídeo.